Começou a última data FIFA desse ano de 2023. E para quem não se recorda, o período de data FIFA ele é composto por 3 fases. 2 de viagem e 1 de jogo intenso. Então teremos esse período agora de desaceleração dos jogos, onde a gente vai ficar praticamente com uma grade bem escassa, que é o período de viagem, né? Os jogadores são convocados e vão até a concentração, vão de encontro às suas seleções. Depois disso, nós temos dias seguidos de jogos, aí tem eliminatórias da Euro 2024, aí tem eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul, tem várias competições acontecendo das seleções e depois mais um período de viagem, que é o período de retorno dos jogadores aos seus clubes. Tá? Então vamos às datas, anota aí. Nessa segunda-feira, dia 13, nós já temos o início das viagens. Então nós teremos grade fraca no dia 13, no dia 14 e no dia 15. No dia 15 nós já temos um jogo de seleção, que é a seleção de Israel. Por conta do que está acontecendo em Israel, esse jogo foi adiado, então ele vai acontecer no dia 15, uma quarta-feira. É um jogo isolado. No dia 16 começam os jogos de fato, então são jogos todos os dias até o dia 21. Então do dia 16 até o dia 21, jogos de seleções todos os dias, jogos importantes, tá? Faremos todos os dias os nossos planejamentos por aqui. No dia 22 começa o período de retorno, mais um período de viagem, e aí no dia 24 voltam os jogos, numa sexta-feira voltam os jogos no cenário europeu. Durante essa data FIFA, teremos jogos da Série B e da Série A do Campeonato Brasileiro. Então não vamos ficar somente dependente dos jogos das seleções, tá bom? Nessa segunda-feira falaremos sobre a segunda divisão da Espanha, sobre a Copa da Liga Argentina e sobre o Campeonato Equatoriano. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira de grade fraca e reduzida, dia 13 de novembro. Vamos começar às 5 horas da tarde na segunda divisão da Espanha, o jogo do Oviedo com o Cartagena. E antes da gente começar, eu vou falar para você o seguinte: a forma de analisar essas partidas, elas vão ser muito mais pautada na análise estatística do que no conhecimento das equipes. E aqui eu não estou para fazer média com vocês, eu realmente não conheço essas equipes. Não são equipes que eu trabalho de maneira recorrente, não são equipes que eu trabalho nem de maneira esporádica, não fazem parte nem dos meus jogos extras. Então a melhor maneira de a gente tentar conhecer um pouco mais sobre essas equipes é olhar um pouco mais os números, por mais que a segunda divisão espanhola ainda esteja na 15ª rodada. Tá bom? Então eu não vou vir para cá com nenhuma certeza, pode ficar tranquilo. Porém, vamos tentar tirar algumas dúvidas, né? Pelo menos em relação ao que essas equipes podem apresentar. Nesse período de data FIFA, o principal é a saúde financeira do teu capital. Você não precisa ter medo de trabalhar, não precisa ter medo de se expor em algum mercado que você não conhece, em alguma equipe que você não conhece, desde que você saiba que você está pisando em terras desconhecidas. E é muito mais fácil fazer isso com um capital menor. Então não tem problema nenhum você trabalhar a segunda divisão da Espanha ou o campeonato equatoriano, não tem problema, desde que você saiba gerenciar o seu capital para que você não utilize o mesmo capital que você utiliza numa competição maior, que você sabe que tem mais liquidez, que você tem mais conhecimento, que você acompanha o dia a dia das equipes, nesses outros campeonatos que aparecem na maioria das vezes como opção em dias mais escassos, como nessa segunda-feira, e que vão aparecer durante essa semana. Tá bom? Então não tenha medo de trabalhar, principalmente para você que está começando no trade, nas apostas, para você entender como o mercado funciona, como ele se movimenta, para onde ele vai depois de um gol. É ótimo, um ótimo período de estudo. Mas, obviamente, existe um risco de você trabalhar em equipes que você não conhece, em jogos que você não conhece, com um capital mais elevado. Mas, obviamente, existe um risco de você trabalhar num cenário onde você não conhece. Então, faça uma redução do seu capital, das suas entradas. Simples assim. Tá bom? Vamos começar entendendo qual é o cenário da segunda divisão da Espanha. O Leganés, que já disputou a 15ª rodada, lidera com 34 pontos. Está bem na frente do Gijón, que está com 27, do Eibar com 26 e do Valladolid, o time do Ronaldo, com 25. Tá? Lembrando, nós temos na segunda divisão, primeiro e segundo subindo direto e outras equipes aqui de baixo fazendo os playoffs. Mas é muito cedo para falar disso. Vamos falar primeiro do Oviedo, que é uma das equipes que a gente vai analisar. Está na 13ª colocação como mandante. Vamos tirar o zoom para encontrar o Oviedo como mandante. Tem 3 vitórias em 6 jogos e perdeu apenas uma partida. Dentro de casa, a equipe do Oviedo tem a melhor defesa da competição. A equipe do Tenerife até também sofreu 2 gols, só que a equipe do Tenerife disputou um jogo a mais em casa, né? Com 6 jogos disputados, a melhor defesa da competição é a defesa do Oviedo. Então é uma qualidade, obviamente, por aqui. A equipe do Cartagena, eu tive que tirar aqui o zoom, mas eu tirei mesmo, hein? Olha lá, tá pequenininho.
é o lanterna da competição, tem 10 derrotas em 14 jogos. Como visitante, o Cartagena está na 16ª colocação, perdeu 3 das 7 partidas que disputou, sofreu mais gols do que marcou e venceu apenas 1. Vamos utilizar, como sempre, o nosso PDF de apoio em dias como hoje, isso ajuda demais para a gente ter um detalhe maior sobre essas equipes. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, primeiro você vai conseguir ver aqui na minha tela, não vou poupar nenhum detalhe, tá? Não vou esconder nada. Mas se você quiser ter acesso ao PDF de apoio de mais de 100 competições, é só você se tornar membro do canal nesse botão Seja Membro aí embaixo. Olha só, além de 50% de vitória em casa, o Oviedo saiu na frente em 50% das situações. Isso quer dizer o quê? Iniciativa, uma equipe que dentro de casa faz valer a sua força, o seu mando de campo. Além disso, a equipe do Oviedo passou quase 70% dos jogos sem sofrer gol. Como eu falei, é a equipe dentro de casa que menos sofreu na competição. Foram 2 gols sofridos, uma média de 0,33 gols sofridos por jogo. Não é uma equipe goleadora, o número de gols marcados pelo Oviedo é o mesmo do adversário, porém tem uma defesa muito sólida. O adversário tem apenas 14% de vitória fora, em 14% também saiu na frente do placar, não tem tanta iniciativa, sofre gol em quase todas as partidas e tem um ataque relativamente bom, né? Porque é igual praticamente o número de gols do Oviedo. Apesar da gente ter aqui um favorito claro para o mercado, o primeiro tempo do Oviedo não é bom. Não é uma equipe que perde tanto, nem toma tantos gols, mas dá para ver que é uma equipe que não tem um número de vitórias tão grande, tão contundente. Inclusive o número de vitórias do Cartagena é praticamente igual, né? O número de derrotas é parecido, o número de gols marcados e sofridos é parecido. No segundo tempo a gente já consegue encontrar uma superioridade. O Oviedo chega a quase 70% de vitória, tem menos de 20% de derrota e marca muito mais gols do que sofre. Qual que é o grande problema? Por mais que a equipe do Cartagena tenha quase 60% de derrotas e tenha um número alto de gols sofridos, o Cartagena marcou a mesma quantidade de gols da equipe do Oviedo no segundo tempo. Então é uma equipe mais kamikaze. Isso é bom tomar um pouco de cuidado. Se você é um trader por aqui, primeiro, cautela. Por mais que o mercado já tenha tomado um partido e colocado o Oviedo, que é obviamente melhor colocado na tabela do que o Cartagena, como favorito, nós temos um histórico do primeiro tempo da equipe da casa não tão bom. Então, geralmente, para você que é um trader, o primeiro tempo ele conta muito para você identificar superioridade e inferioridade das equipes. Se o Oviedo não conseguir demonstrar essa superioridade, não vai adiantar você se posicionar no mercado, até porque a cotação do Cartagena ela já está mais elevada. Então, para fazer essa cotação mexer, para você trabalhar contra, no ler pior equipe em campo, você precisa de fato de um Oviedo, de um favorito se impondo, ok? Então, muita cautela por aqui. A gente pode ter um jogo um pouco mais truncado. Agora, no segundo tempo, se você também trabalha no trade, comprando e vendendo posições na segunda etapa, aí você pode ter provavelmente um Oviedo tendo um pouco mais de imposição. Qual que é o risco? Já deu para perceber que mesmo tendo uma defesa sólida e um ataque bom, o Oviedo pode ter dificuldade para neutralizar os contra-ataques do Cartagena, que tem um estilo de jogo mais kamikaze no segundo tempo. É uma equipe que marca muito, mas que também sofre muitos gols. Lembrando sempre que esses termos que eu estou utilizando por aqui não são termos difíceis, eles só são termos que você não escuta com frequência. Então, se você quiser aprender mais sobre trading, eu tô falando agora para quem deseja se tornar um trader esportivo, tem o meu curso gratuito aqui embaixo, tá? Do iniciante até o avançado. Esse período de paralisação para a data FIFA é excelente para você estudar. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso e aí você vai aprender a trabalhar na maior bolsa esportiva do mundo, a Betfair. E eu deixo sempre aqui embaixo também o link da Betfair para você se inscrever e ganhar um bônus no seu primeiro depósito. Se você é um punter, nós temos duas expectativas por aqui. A primeira é de um favoritismo do Oviedo que pode de fato vir a se confirmar. A segunda é de um jogo mais under, mais pegado. Porque nos últimos 10 jogos nós tivemos 7 partidas com under 3,5 do Oviedo e nas últimas 10 partidas do Cartagena nós tivemos em 9 o under 3,5. Só que o under 3,5 já está com uma cotação obviamente esmagada, porque o mercado já espera isso acontecer. Então se for para trabalhar alguma coisa em under, você vai ter que buscar algo no 2,5. Eu não gosto muito de indicar under por aqui, mas se você for trabalhar, você tem que levar em consideração que a partida pode mudar a qualquer momento, então esteja pronto para poder mexer na tua posição, tá? Se for para trabalhar a favor do Oviedo, considere trabalhar pelo menos com empate anula. Porque nos últimos jogos, principalmente no cenário de 5 jogos, o Cartagena venceu em 3 partidas, incluindo no ano passado uma visita à equipe do Oviedo, na casa do Oviedo, onde o Cartagena venceu por 3-1. Nos últimos 3 jogos consecutivos, tivemos o over 2,5 e o ambas marcam sim. Então, apesar de ter uma expectativa de jogo um pouco mais under, esse jogo ele pode abrir para um cenário mais over, e o over 1,5 por aqui não tá numa odd ruim, viu? Os últimos jogos do Oviedo em casa, 2-0, 3-0, 1-0 e 1-0. Em 2 situações tivemos o over 1,5, em 2 o under 1,5. E o Cartagena fora de casa,
0x0, 1x1, 1x1, 0x0, 1x0, 2x1. Ou seja, realmente é um time que puxa mais pro under. Só no confronto direto que a gente tem essa expectativa de over. Dá para pensar no mercado de gols então? Dá, desde que você trabalhe ao vivo. De preferência com o jogo desempatado. Jogo 0x0, com tendência de under, ele tende a ficar mais amarrado e ir se amarrando ainda mais até o final. Então eu prefiro, se for para trabalhar a favor de gols, que o jogo esteja desempatado. Se for trabalhar a favor do favorito por aqui, cautela. Por isso que eu coloquei como um favorito que pode se complicar, porque o adversário no histórico recente costuma complicar a vida do Oviedo. E nós temos um segundo tempo do Cartagena um pouco mais kamikaze. 9 horas da noite na Copa da Liga Argentina, o Instituto enfrenta o Barracas Central com um determinado favoritismo dentro de casa. O Barracas é uma equipe que a gente trabalhou em outras situações de paralisação por conta da data FIFA, porém em cenários onde o Barracas era o mandante, porque ele joga num campo pequenininho, tem ali uma torcida muito próxima e era uma equipe que dava muito trabalho, principalmente para os grandes times da Argentina quando jogava em casa. Fora de casa, o Barracas tem muita dificuldade. Quando a gente olha aqui para a Copa da Liga Argentina, para o grupo A, deixa eu tirar o zoom aqui para a gente encontrar o Barracas. Nesse momento, sem filtragem de dentro e fora de casa, o Instituto é a quinta melhor equipe do grupo, né? E o Barracas Central é a última equipe do grupo. 6 pontos diferenciam as duas equipes. Não é uma distância tão grande, não é um cenário tão distante, mas o Barracas Central ocupa aqui a lanterna da competição. Mas o curioso é que quando a gente filtra dentro e fora de casa, a gente tem um nivelamento por baixo das duas equipes. Olha só, como mandante, o Instituto é a pior equipe do grupo A, uma vitória apenas em 5 jogos, e como visitante o Barracas continua na lanterna da competição, 5 derrotas em 6 partidas e nenhuma vitória, apenas um mísero gol marcado fora de casa, conquistou apenas 1 ponto por conta de um empate. Então dá pra gente perceber que é um confronto nivelado realmente por baixo, mas o mercado ele já tomou um determinado favoritismo em relação à equipe do Instituto. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Instituto? Foram apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Quando a gente filtra dentro de casa, a equipe não vence há 3 partidas e tem uma dificuldade de marcar gol, viu? Tem até uma média praticamente de um gol marcado por jogo, mas marcou 3 contra o Colón, 1 contra o Gimnasia e aí não marcou mais contra nenhuma das 3 equipes que enfrentou. O Barracas venceu 3 das últimas 10 partidas que disputou e fora de casa vem de 4 jogos sem conseguir vencer e 4 jogos sem conseguir marcar. Quando a gente filtra o confronto direto entre essas duas equipes, e não é um confronto que acontece sempre, porque o Barracas subiu recentemente da segunda divisão, 1x1, 1x0 e 3x0 das vezes que o Barracas enfrentou o Instituto fora de casa, aconteceu uma vez só, o Instituto venceu por 1x0. Utilizando o PDF de apoio, e aqui no PDF de apoio a gente não tem só os jogos da Copa da Liga Argentina, a gente tem uma fusão, eu também coloquei os dados aqui do Campeonato Argentino para a gente poder entender um pouco mais sobre as duas equipes. Quando a gente olha para as informações, pela predominância de cor vermelha, você já consegue saber, não é uma homenagem às cores do Instituto ou às cores do Barracas, você já consegue perceber que são duas equipes com dificuldade, né? Nós temos o número de gols marcados pelas duas equipes extremamente parecidos, né? A média de gols marcados é praticamente igual, só que o time do Barracas, fora de casa, tem uma deficiência defensiva extrema, uma equipe que sofreu quase 2 gols por jogo, é mais que o dobro de gols que a equipe do Instituto sofreu dentro de casa. Então nós temos aqui já o mercado tomando partido muito por conta da dificuldade do Barracas quando ele vai jogar fora de casa. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, não é uma equipe com tantas vitórias, tem uma extrema dificuldade de marcar gol, tem uma extrema facilidade de sofrer gol. A equipe do Instituto tem um número razoável de vitória e sai na frente com bem mais frequência. Não é um primeiro tempo tão confiável do Instituto, né? Não dá pra gente vir com tanto viés assim, imaginando um primeiro tempo tão forte. É uma equipe que vence pouco, que perde pouco, que marca quase a mesma quantidade de gols que sofre, porém, quando a gente olha para o adversário, a gente começa a ver um pouco mais de deficiência. Então, realmente, é nivelado por baixo e dá para perceber que a cotação do Instituto ela só tá baixa porque o adversário é horroroso, né? Ou pelo menos tem números horrorosos. Perdeu o primeiro tempo em quase 55% dos jogos, tem praticamente o triplo de gols sofridos do que a equipe do Instituto. No segundo tempo não muda muito, não dá para ter tanta confiança na equipe do Instituto, porque a equipe continua vencendo pouco. Nesse caso, sofre mais gols do que marca. E do outro lado, cresce o número de vitórias do Barracas Central, reduz um pouco o número de derrotas, cresce o número de gols marcados, porém o número de gols sofridos continua alto. As duas equipes têm uma bola aérea relativamente forte, não são as equipes que mais marcam nesse fundamento, porém lembre-se que a característica do time argentino é bola aérea e finalização de fora da área.
tá? Inclusive, as duas equipes sofrem bastante nesse fundamento, 10 gols para cada uma, e a equipe do Barraca Central tem mais dificuldade de defender bolas aéreas, tá? Se você é um trader por aqui, já deu para perceber que a cotação do Instituto ela só tá baixa porque o Barraca Central tem péssimo desempenho fora de casa, ou seja, é um favorito que pode se complicar. Ele é favorito muito mais por conta do adversário, que só marcou um gol fora de casa nessa Copa da Liga e só teve um ponto também conquistado fora de casa. Então é um jogo sim nivelado por baixo. Além disso, além de toda a dificuldade que o Barraca Central tem, ainda é uma equipe com dificuldade ofensiva e não conseguiu marcar nos últimos jogos que fez fora de casa. Então se você é um trader por aqui, muita cautela na tua leitura de jogo. Como a gente não conseguiu encontrar pelos números, lembrando que a gente não tem informação qualitativa das equipes, né? Pelo menos eu não tenho. Eu não consegui encontrar nos números nada que me faça olhar para o Instituto e criar confiança. Então para que eu me posicione contra o Barraca Central ou a favor do Instituto, acreditando nesse favoritismo, eu preciso de uma leitura de jogo onde o Instituto se imponha dentro de casa, tá? Qualquer coisa fora disso, eu vou me manter fora do mercado, tá bom? Se você é um punter por aqui, eu não te aconselho trabalhar cegamente a favor do Instituto, porque a gente já viu que é uma equipe que cede gols, que não tem um número de vitórias tão alto, que perde bastante no segundo tempo. Então, sinceramente, se for para trabalhar alguma coisa aqui, consideraria uma dupla chance ou um empate anula. E dá pra gente pensar num cenário under. É óbvio que esse jogo pode ter um cenário de mais gols? Pode, mas o Barraca Central tem extrema dificuldade, não tem uma média de gols marcados maior do que um gol por jogo, ainda não marcou mais do que um gol fora de casa na competição, tem uma extrema dificuldade ofensiva, então dá sim pra gente pensar no cenário de under por aqui. Não no cenário de menos 4 gols, porque já é um cenário extremamente esmagado, aí não vai ter tanto valor por aqui. Se for para trabalhar num cenário de under gols, que seja num cenário que te pague melhor, 1,5, o 2,5 são situações arriscadas, mas te pagam melhor. E claro, situação para under é muito mais uma situação para você que é um trader do que para você que é um punter. Por quê? Se o jogo ele ascender de alguma maneira, depois do primeiro gol o jogo ficou maluco ou teve um cartão vermelho, você pode manejar a sua posição. Você também pode fazer isso como um punter, só que provavelmente numa casa de aposta você vai ter um cash out mais roubado, né? Você vai ter um cash out sendo oferecido ali com pouca qualidade. Esse tipo de situação no trade é menos complicado, você pode oferecer o preço para fechar a posição em cenários de preço mais justos, tá bom? Eu acredito num jogo truncado, no jogo under, acredito que a gente possa ter aqui no máximo 2 ou 3 gols estourando, tá? Óbvio que eu posso zicar isso aqui também, né? Porque sempre que eu falo de jogo under pode sair jogo over, enfim. Mas sinceramente me parece um jogo bastante truncado e eu não compraria esse favoritismo do Instituto no pré-jogo. Se for para trabalhar alguma coisa a favor do Instituto, que seja com leitura visual, te demonstrando que ele está bem no jogo. No pré-live, me parece muito mais uma expectativa de dificuldade do Barracas do que propriamente um favoritismo do Instituto, então toma bastante cuidado porque o favorito pode se complicar por aqui. Para finalizar também às 9 horas no Campeonato Equatoriano, o Delfim enfrenta o Deportivo Cuenca. A cotação do Delfim é 1,70 e realmente por aqui parece que é um favorito que pode sim vencer o seu jogo, tá? O Campeonato Equatoriano já está na segunda fase e o Delfim ocupa a terceira colocação. Como mandante tem uma das melhores campanhas com 3 vitórias e nenhuma derrota, e como visitante o Cuenca não venceu ainda em 6 partidas, tem 4 empates e 2 derrotas. Utilizando o PDF de apoio, aqui sim a gente já consegue ver uma predominância de cores verdes. Juntei aqui nos dados também a primeira fase da competição, para saber como o Delfim desenvolveu o seu jogo dentro de casa ao longo de toda a competição, não só na segunda fase, mas também na primeira. É uma equipe muito sólida ofensivamente, marcou uma média de quase 1,7 gols por jogo. Defensivamente também me parece uma equipe muito sólida. 9 vitórias em 13 jogos, quase 85% das vezes foi a primeira a marcar. Falha pouco em marcar, em quase 70% dos jogos não sofre gol. O Cuenca tem apenas uma vitória em 13 partidas, foi o primeiro a marcar em apenas 31% dos jogos, não tem tanta iniciativa assim, tem uma dificuldade muito grande para fazer gol e sofre gol em quase todos os jogos. Primeiro tempo do Delfim é nitidamente superior, o dobro de gols marcados do que o adversário, quase 55% de vitória, nenhuma derrota, poucos gols sofridos. Já a equipe do Cuenca quase 50% de derrotas, poucas vitórias, a metade de gols marcados e 5 vezes mais gols sofridos do que o Delfim. No segundo tempo essa superioridade permanece, mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, bem mais gols marcados e menos gols sofridos. A única qualidade do Deportivo Cuenca por aqui é a bola aérea. 11 gols marcados de cabeça e isso acaba sendo uma dificuldade do Delfim. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. A bola aérea
do Deportivo Cuenca realmente parece ser uma das armas da equipe. Se você é um trader por aqui, primeiro de tudo, conferir a liquidez da competição equatoriana. Faz muito tempo que eu não trabalho o campeonato equatoriano, sendo bem sincero com vocês, tá? Mas me parece sim que o Delfim é bastante favorito, vem desempenhando um papel melhor no campeonato equatoriano, vem jogando muito melhor do que o Deportivo Cuenca. Então, para mim, é uma cotação que se justifica pelo Delfim e não pela fragilidade do adversário. Se você é um trader por aqui, dá pra gente criar um pouco de viés, um pouco de expectativa para trabalhar contra o Deportivo Cuenca por aqui, se o Delfim de fato confirmar essa expectativa de imposição em casa, principalmente no primeiro tempo, tá? Onde a gente não tem o fator tempo tão presente, mas a gente conta com uma superioridade do favorito. Se você é um punter por aqui, dá para pensar nessa vitória do Delfim, dá para pensar nesse empate anula do Delfim também. Se for para esperar essa valorização, que seja esperando uma cotação próximo de 2, mas eu acredito sim em pelo menos o Delfim empatando esse jogo. Tá? Então, pelo menos o empate anula. Se o Cuenca sair na frente, dá para pensar até numa dupla chance no Delfim, pelo menos empatando esse jogo por aqui, tá? Qual que é o risco por aqui? Historicamente, nos últimos jogos entre eles, o Delfim só venceu uma das últimas 5 partidas. Foram 2 vitórias do Cuenca, uma goleada por 4-0 agora, nesse ano ainda, porém na casa do Deportivo. Teve mais uma vitória do Deportivo Cuenca por 3-2 também na casa do Deportivo, quando o Delfim recebeu o Cuenca 0-0 e 1-1, tá? Então muita cautela, porque no histórico recente o Deportivo Cuenca já complicou a vida do Delfim. Mas nesse cenário atual, o Cuenca vem numa dificuldade muito grande, venceu apenas uma partida nas últimas 10 e o Delfim só perdeu uma das últimas 10 partidas que enfrentou. Dentro de casa, não sofreu gol nos últimos 4 jogos, venceu 3 e empatou uma, e o Cuenca fora de casa não conseguiu vencer nenhuma das últimas 5 partidas, mas marcou gol com frequência, tá? Dá para pensar, na minha humilde opinião, num cenário de over 1,5 por aqui, com uma cotação mais valorizada, e também nessa situação de empate anula ou vitória do Delfim. Bom, agora temos 3 opções de jogos extras para você inserir na sua grade de trabalho se você quiser, tá? Já é uma grade bem fraca, então a gente não tem tantas opções extras assim. O Sarmiento Junín enfrenta o Godoy Cruz, também na Copa da Liga Argentina. Para mim é um jogo extremamente parelho, tá? 100% pro ao vivo. Bom jogo para trabalhar correção de preço, na minha opinião. E no Campeonato Paraguaio, 2 jogos, um do Resistência contra o Guarani. Guarani é favorito, mesmo fora de casa. O Resistência é o último colocado aqui no Campeonato Paraguaio. E o Esportivo Trinidense contra o Nacional. O Nacional a gente conhece, o Nacional de Assunção, que está na 3ª colocação do Campeonato Paraguaio. Um pouquinho longe aqui já do Libertad, mas que está na 3ª colocação. Também dá para ficar de olho aqui numa correção de preço. É isso, vou ficando por aqui. Seguimos com o nosso planejamento mesmo nessa grade fraca, e eu conto com a tua participação, deixando um like no vídeo e obviamente lembrando do recado lá no início para você fazer uma boa gestão, não inventar moda por aqui, principalmente nessa grade fraca antes dos jogos de seleções, tá bom? Muito obrigado pela tua companhia, mesmo num dia fraco como o de hoje. Eu espero você amanhã também. Amanhã a gente tem já Série B e a gente vai se falando ao longo da semana. Um abraço, fica com Deus.